Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Márcia e hoje nós teremos aula de ciências. O nosso conteúdo é movimento aparente do Sol no céu e sombra, variações no decorrer do dia. O nosso objetivo de aprendizagem nesse conteúdo é descrever as posições do Sol em diversos horários do dia e associá-las ao tamanho da sombra projetada. Eu começo essa aula fazendo uma pergunta para vocês. Como as sombras se formam? Desde pequeno, a gente consegue perceber as sombras, né? Logo pequeno a gente começa a brincar com ela. Mas agora vem o momento da gente pensar como é que elas são formadas. Então, ali na imagem, a gente tem uma árvore, né, um galho, né, o tronco de uma árvore, e no chão está sendo projetado a sombra. Mas de onde vem essa sombra? Para que tenha sombra, é preciso que haja luz. Então, quem é que nos fornece a luz natural? O Sol. O Sol fornece luz e calor para a Terra. Ele ilumina o ambiente e possibilita a formação de sombras. Então, só há sombra se tiver luz. A sombra, ela ocorre quando a luz do Sol atinge um obstáculo, criando uma região escura do outro lado. Observem o desenho ali. Nós temos o Sol, nós temos a casa e nós temos a sombra. Percebam que o Sol tem um obstáculo na frente. Então, por isso, né, que é a casa, a árvore, as pedras, na frente é projetado a sombra. Então, quando um objeto ou um ser vivo impede a luz do Sol, na frente nós temos a projeção da sombra. Ao longo do dia, o Sol e a sombra, eles mudam de posição. Eles não ficam no mesmo lugar. Observem o desenho aqui. Nós temos 3 exemplos. As fotos, ou melhor, os desenhos foram feitos no mesmo lugar, mas em horários diferentes do dia. No amanhecer, ao meio-dia e no final da tarde. Agora nós vamos falar de cada uma das figuras. A região não iluminada que se forma na frente desse poste, ela é chamada de sombra. Nessa primeira imagem, quando amanhece, as sombras são formadas no lado oposto do Sol e de forma bem longa. Vejam só que dá para ver bem a sombra. Nessa segunda imagem, percebemos o Sol bem no alto e o comprimento da sombra diminui. Isso quer dizer que é meio-dia. O Sol está a pino, bem no alto, e por isso nós vemos pouquíssima sombra. À tarde, o comprimento das sombras volta a aumentar. O Sol está se pondo e do lado contrário da luz do Sol nós temos a projeção da sombra. Agora nós vamos para a atividade. Vamos ver se vocês conseguiram perceber essa mudança que há durante o dia na posição do Sol e na posição da sombra. Quando a luz do Sol ilumina algum objeto ou ser vivo, forma-se uma sombra. O que aconteceu com a sombra de Beto nesses 3 períodos? Por quê? Então, vocês vão observar o Beto, ele tirou a foto ali no mesmo período. Não, quer dizer, no mesmo lugar, só que em períodos diferentes do dia. De manhã, olha só, o Sol, como que foi projetada a sombra dele no chão. Ao meio-dia, quase não se percebe a sombra, e à tarde. Daí vocês vão responder por que isso acontece. A sombra de Beto, ela vai mudar de lugar e de tamanho. Isso acontece com o passar do dia. Isso acontece pela posição do Sol no céu. Conforme muda a posição do Sol no céu, também vai mudar a projeção da sombra.
Agora eu vou deixar uma sugestão de brincadeira para vocês, tá? Então vocês podem fazer no quintal de casa, quem mora em apartamento dá para fazer até na sacada. Então, você pode aproveitar para brincar com as sombras. A primeira sugestão, você pode desenhar aproveitando a sombra de brinquedos. Lembrando que ao meio-dia não é o melhor horário, porque o sol, né, como ele está bem acima, a sombra é projetada de maneira que a gente não consegue identificar a forma do desenho. Então vejam só como as crianças fizeram. Elas pegaram brinquedos, né, bichinhos, e colocaram, né, na posição do sol e contra o sol formou a sombra. Daí você pode vir com lápis e fazer o desenho. Outra sugestão de brincadeira que eu vou deixar para vocês fazerem em casa é com as sombras, mas você pode fazer dentro de casa. Nesse caso, a luz do sol vai ser substituída por uma lanterna, pode ser até a lanterna do celular. Então você vai em um ambiente escuro, né, pegar a lanterna do celular ou outra que você tem em casa e vai formar os desenhos com as mãos e a sombra vai ser projetada, tá? Sempre você vai na luz e a sombra vai ser projetada do outro lado. Então fica a sugestão da Pro para vocês brincarem com a sombra em casa. Espero que você tenha bons estudos, que você tenha conseguido aprender, né, e fazer os exercícios dessa aula. Um beijo e um abraço virtual da professora. Até a próxima aula!